possível perder a vida eterna? Nosso versículo inicial se encontra na primeira carta de João. Sim, de João. Capítulo 2, versículo 25, Nova Versão Internacional. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Graças a Deus. Preciosa Igreja do Senhor, povo santo, amados do Pai, preciosos de Deus, igreja sem ruga, sem mácula, perfeitos em Cristo, mais do que vencedores em todas as coisas. Meus amados irmãos, hoje eu quero falar dessa promessa maravilhosa. Na semana passada, nós falamos a respeito da vida eterna em relação à religião. O tema foi o seguinte: a vida eterna não vem da religião. Ou seja, a vida eterna não tem relação com o fato de você frequentar, por exemplo, um templo de pedra construído por mãos humanas, né? Que eles chamam de templo. Eu sempre coloco entre aspas isto, né? Porque, na verdade, o templo somos nós. Só há um templo. E esse templo é o povo de Deus, é a reunião do povo de Deus, é a igreja. Então, por isso, quando eu falo dos templos de pedra, eu sempre coloco entre aspas, tá? Então, frequentar um templo de pedra, seguir as ordenanças, né? E os mandamentos, o cerimonialismo, ter carteirinha de membro, sabe? E pertencer à igreja com a placa XYZ. Gente, isso não tem absolutamente nada a ver com a vida eterna. A vida eterna, ao contrário do que a religião diz, ela não vem disso. Entende? Como eu falei na semana passada, a religião ela criou um problema que é falso, não existe, né? Mas ela criou, né? E ela se colocou como a solução desse problema. Que problema é esse, irmão Cristiano? É essa questão de as pessoas dependerem de seus esforços, dependerem de pertencer a uma denominação, né? Dependerem de religiosidades, de cerimonialismos, para alcançarem a vida eterna. Entende? Esse raciocínio ele não é bíblico. Mas a religião criou isso há muitos séculos atrás. Né? Então, esse raciocínio de que eu preciso fazer isso, fazer aquilo, e como eu disse, né, pertencer à denominação, frequentar o templo, e seguir as cerimônias, fazer as campanhas, e sacrifica daqui e dali. Eles criaram isso. Olha, você precisa fazer tudo isso para ter a vida eterna. E aí, por que eu digo que eles se colocaram como a solução? Porque eles dizem que é só através deles. Entende? Então, para você alcançar a vida eterna, você precisa fazer tudo isso. E para você fazer tudo isso, tem que estar ligado à nossa denominação, à nossa instituição. Né? E aí tem todos os segmentos, né? Com o principal segmento, o mais antigo, que é a Igreja Católica. E tem as suas filhas, né? As igrejas protestantes, né, evangélicas, todos os segmentos que saíram da Igreja Católica, né, e houve todo esse desdobramento. Hoje tem um sem número aí de denominações, e todas elas dizem que elas é que resolvem esse problema, entre aspas, né? Ou seja, elas que, através delas, né, que as pessoas vão alcançar a vida eterna. Isto é um absurdo. A palavra deixa claro que a vida eterna é um dom gratuito de Deus. E o Senhor deu a vida eterna para os seus filhos, gratuitamente. Ele não exigiu nada. E esses filhos de Deus, que nós estamos dentre eles, foram escolhidos pelo próprio Deus desde antes da fundação do mundo. Então o Senhor, em sua infinita misericórdia, antes da fundação do mundo, escolheu os seus e Ele preparou a salvação dos seus. Por que Ele fez isso, irmão Cristiano? Porque, gente, o Senhor sempre soube, na sua onisciência, que os seus filhos jamais conseguiriam se libertar dos pecados, consequentemente, jamais conseguiriam se libertar da morte eterna. Entende? O Senhor sempre soube disso. Então, Ele pré-ordenou a salvação, é aquilo que nós lemos aqui no início, né? Esta é a promessa que Ele fez, a vida eterna. E vocês vão ver comigo aqui dentro da palavra que essa promessa da vida eterna foi feita antes da criação de todas as coisas.
Então, gente, não foi um improviso de Deus. A graça não foi um improviso, entende? O Senhor deu a lei, mas o homem não conseguiu ser salvo pela lei, então ele improvisou a graça. Não, gente. A graça foi pré-ordenada antes, muito tempo antes da lei. Na verdade, nem havia tempo. Entende? Interessante isso, né? Nem havia tempo, esse tempo humano, né? Por quê? Porque não havia a criação. E o Senhor já havia, então, prometido a vida eterna e o Senhor havia propiciado a graça que traria essa vida eterna para o seu povo. Entende? Ou seja, não vem de nós, nunca veio. Então, aqueles irmãos que estavam ali debaixo do pecado, antes da cruz, né? E foram diretamente salvos daquela condição, né? Eles estavam na maldição, debaixo da maldição da lei, debaixo do pecado, condenação, morte. E o Senhor, então, os retirou daquela condição. Aqueles irmãos que viveram a transição, né? Aqueles irmãos que são inclusive retratados aqui na Bíblia, né? No chamado Novo Testamento, né? Principalmente no tempo da igreja primitiva, a gente sabe que aqueles irmãos nasceram ainda antes da cruz, né? Então eles nasceram debaixo do pecado e eles foram resgatados daquela condição. E nós, por nossa vez, né? Nós já nascemos em condição de vida eterna, ou seja, a salvação para nós foi indireta. Nós fomos salvos, na verdade, da possibilidade de morrermos eternamente. Ou seja, quando você, filho de Deus, filha de Deus, eu, minha esposa, todos nós, nascemos neste mundo, já nascemos com toda a obra consumada, né? Porque Jesus consumou todas as coisas há 2000 anos atrás. Então nós nascemos com tudo consumado, com a graça já estabelecida, com as bênçãos liberadas. Então nós já nascemos em condição de vida eterna. Então você, quando nasceu neste mundo, você não necessitava de uma denominação para você ser salvo, compreende? Você não precisava cumprir mandamentos, cerimonialismos, pagar o preço, como o pessoal diz. Não, o preço já havia sido pago. A diferença é que você não sabia disso. Hoje nós sabemos porque, pela misericórdia de Deus, Ele nos revelou o evangelho da sua graça. O evangelho da graça, ele consiste nisto. Ele consiste em revelar o que foi feito de fato na cruz do Calvário. Entende? Então você compreende hoje a graça porque você compreende o que Jesus fez. A cruz do Senhor, ela não foi apenas um fator histórico simplesmente. A cruz de Cristo foi um marco que dividiu os tempos, entende? Por isso que nós citamos muito aqui essa questão de antes e depois da cruz, porque a cruz foi a divisão dos tempos onde Jesus iniciou a graça, o sétimo dia, por assim dizer, né? O sétimo dia, ele representa o descanso, que por sua vez vem ser a graça, né? O descanso é a graça é o descanso, né? Então, o Senhor inaugurou o sétimo dia na cruz e nós entendemos que houve ali uma transição, né, até a destruição do templo de Jerusalém, onde foi o fim definitivo das obras da lei, né? Ou seja, o Senhor ele já havia terminado com a lei no sentido da necessidade da lei, né? Porque o apóstolo Paulo disse que a lei ela serviu de aio para conduzir o povo, mais precisamente os judeus, até Cristo. Entende? Só que em Cristo a lei teve o seu fim. Paulo fala, o fim da lei é Cristo. E é fim mesmo, tá? Não é simplesmente finalidade. É fim, fim. A palavra telos no grego significa fim. A fronteira onde algo termina e outra coisa se inicia. Então é realmente o término, tá? A acepção mais forte da palavra telos é isso, tá? Então, o Senhor Jesus foi o fim da lei, porque na cruz ele morreu e ele satisfez toda a lei. A palavra diz que sem derramamento de sangue não haveria remissão. Então o Senhor derramou seu sangue de Cordeiro de Deus para satisfazer tudo que a lei exigia. E ali na cruz o velho homem morreu, inclusive o nosso velho homem também, né? Quando nós nascemos nesse mundo, uma vez que nós já nascemos com tudo consumado, nós já nascemos com o nosso velho homem morto. Mas, irmão Cristiano, morto, como assim? Se eu estou vivo, se eu como, se eu ando, tal. É morto, gente, no sentido assim. A carne, ela era, junto com a lei, um agente de condenação e de morte. Então, a carne, juntamente com a condenação que a lei trazia, ela agia antes da cruz para trazer essa condenação e aquela condição de morte. Então, como um agente de condenação e de morte, a carne morreu, ela não tem mais esse poder.
Compreende? Então a carne não pode mais matar os filhos de Deus. Ela não pode mais levar os filhos de Deus para o chamado lugar dos mortos, que também pode ser traduzido por inferno, né? Isso tudo acabou em Cristo Jesus, entende? Então a morte teve seu fim. Ou seja, hoje, biologicamente, nós morremos, a nossa carne ela volta para o pó, só que nós seguimos vivos, porque a morte acabou para nós, entende? Então tudo isso foi consumado pelo Senhor. Na cruz ele terminou com a lei. Então houve a transição, como eu falei agora há pouco, né? Da sua morte, ressurreição, e aí houve a transição, esse período da igreja primitiva ali, até que o templo de Jerusalém fosse destruído. O próprio Jesus profetizou, né, em Mateus 24, que aquele templo viria abaixo, não ficaria pedra sobre pedra, e foi o que de fato aconteceu. Então ali na queda do templo, houve o fim definitivo das obras da lei. Então o Senhor terminou com a lei no sentido da sua necessidade, né? Ela era um aio e tudo mais, ela deixou de ser, então não havia mais a necessidade de se viver debaixo da lei a partir da cruz, porém a lei continuou sendo praticada no templo, né? Então quando o templo foi destruído, o fim das obras da lei se cumpriu ali. Então veja, tudo foi consumado, a lei foi cumprida, a graça foi liberada totalmente, e nós já recebemos, já nascemos com a vida eterna. Então os filhos de Deus receberam a vida eterna por toda esta obra que Jesus fez, amado. Não existe essa história de que eu tenho que hoje pagar o preço e sacrificar. E, mais uma vez eu vou dizer, frequentar o templo, fazer campanha e ser fiel nisso e naquilo, e cumpre o cerimonialismo, e veste o tipo de roupa que a religião manda vestir, e sacrifica para cá e para lá. Isso não faz nenhum sentido, porque a vida eterna já foi consumada, já foi entregue. É claro que nós vamos nos aprofundar no estudo, mas eu já vou responder logo de antemão. É possível perder a vida eterna? Não, não é possível. Seria possível perder a vida eterna se ela dependesse de nós. Perceberam? Ou seja, se a vida eterna viesse pelos nossos esforços, tanto os esforços de fazermos boas obras, quanto os esforços de fazermos obras religiosas, né? Porque é isso que a religião ensina, né? Que você, para ter a vida eterna, tem que fazer boas obras e também tem que ser fiel religiosamente. Aí você, talvez, quem sabe, eventualmente, possa ser salvo no futuro. Repito, isto é um grande absurdo, é uma grandiosa heresia. A vida eterna, ela não depende do homem, nunca dependeu. O Senhor a prometeu, e Ele a prometeu antes da fundação do mundo, e Ele fez toda a obra. Aí você vai dizer assim, mas irmão Cristiano, tudo bem, mas uma aliança, ela não precisa ter os dois lados. O Senhor fez a nova aliança, a aliança da graça, beleza, mas Ele fez a parte dele, nós não temos que fazer a nossa, né? Não, amado, não temos, porque na nova aliança o Senhor fez a parte dele e a nossa também. A aliança foi completamente cumprida por Ele, por isso que se chama graça, porque é gratuito. Entende? Os dois lados da aliança o Senhor fez. Vou repetir, por quê? Porque Ele sempre soube da nossa incapacidade. Então, se a vida eterna dependesse de nossos esforços, sim, ela poderia se perder. Nós, inclusive, sequer a ganharíamos para que pudéssemos perdê-la depois. Entende? Jamais conseguiríamos alcançar. Mas o Senhor, em sua misericórdia, antes da criação do mundo, prometeu a vida eterna e prometeu a graça, né, antes dos tempos, dos séculos. Então, uma vez que ter a vida eterna não depende de nós, ela não pode ser perdida por nós. E Deus também não a tira. Porque, veja, a palavra diz algo interessante. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Né? Os dons de Deus, amados, são irrevogáveis, ou seja, uma vez que Ele dá para sempre. Então, a vida eterna, como Paulo disse, é um dom gratuito de Deus. Então, isso é irrevogável da parte de Deus. E como ela não depende de nós para a obtermos, né? Então, não existe a possibilidade de perdermos. Até porque é Deus que mantém. Gente, olha só, tudo é por Ele.
A obra é toda dele, logo a glória é toda dele. Então, o Senhor Deus, ele já cumpriu a vida eterna. E nós já a temos, não porque nos esforçamos, já a temos porque ele fez toda a obra. Então a religião não tem nenhuma parte nisso. Se você quiser se aprofundar nisso, como eu disse na semana passada, estudamos sobre isso. A vida eterna não vem da religião. Obviamente, o link do estudo vai estar na descrição deste vídeo, tá? O estudo de semana passada. Então, abençoados, hoje seguiremos falando de vida eterna. Só que vamos responder, eu já até respondi, mas é claro que eu vou fundamentar o meu raciocínio, que a vida eterna não pode ser perdida. Eu já respondi. Né? O tema pergunta, é possível perder? Porque muitos perguntam. Inclusive, essa semana recebemos muitas mensagens sobre isso. Irmão Cristiano, gostei do estudo, mas eu estou começando na graça agora. Mas quer dizer que nós recebemos de graça a vida eterna, mas não é possível perdê-la? Mas e aquela passagem, e aquele outro versículo, e aquele trecho? Então a gente vai trabalhar um pouquinho esse raciocínio hoje, né? Então, abençoados, como nós já dissemos, o Senhor prometeu a vida eterna para todos os seus filhos, tá? E veja, isso não tem a ver apenas com os judeus, pelo contrário, né? São todos os povos, os filhos de Deus estão em todas as etnias. A princípio, achava-se que os filhos de Deus eram apenas os judeus segundo a carne, tá? Esse era o conceito. Só que o evangelho veio e revelou que os gentios, chamados gentios, né? Ou seja, os demais povos também faziam parte do plano de salvação. Então, quando nós falamos de filhos de Deus, estamos falando além da carne. Ou seja, a carne não é levada em conta nisso. A etnia, né? Quando eu falo carne, é no sentido de etnia. Então, a etnia não é levada em conta. Os filhos de Deus, eles são tanto judeus, quanto de qualquer outra nacionalidade, qualquer outra etnia, qualquer cor da pele. Os filhos de Deus estão em todas as etnias. Então, o Senhor prometeu a vida eterna para esses escolhidos dele. Essas pessoas foram eleitas, foram predestinadas desde antes da fundação do mundo. Irmão Cristiano, o que é isso? Bom, eleição é uma escolha, né? Então, o Senhor escolheu os seus. E a esses que ele escolheu, ele deu um pré-destino, ou seja, um destino previamente estabelecido. É a predestinação. Irmão Cristiano, ele predestinou os filhos dele para quê? Ora, para serem filhos, né? A predestinação foi isso. Ele escolheu e predestinou. Bom, esses que eu escolhi, antes da fundação do mundo, serão meus filhos. Essa foi a predestinação que Deus fez. Então isso também está no controle total de Deus. Veja, amados, olha só. Não existe a menor possibilidade de qualquer pessoa ter escolhido ser filho, filha de Deus. Tá? A religião diz isso, né? Que é a pessoa que escolhe. Eu que escolhi ser filho, eu quis aceitar Jesus, etc. Não existe isso na palavra. Tá? O Senhor escolheu os seus e ele predestinou os seus. E antes da fundação do mundo, ele prometeu a vida eterna para esses e propiciou já a graça. Ele pré-ordenou a graça também. Então observe só Paulo falando sobre isso aqui. Tito capítulo 1, versículo 2. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, olha só, prometeu antes dos tempos dos séculos. Perceberam? Então, aquilo que nós lemos no início, né, onde João disse que esta é a promessa de Deus, né, esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna, essa promessa foi feita desde antes da fundação do mundo. Mais uma vez eu vou dizer, não foi um improviso. Porque, veja, o que a religião ensina praticamente é isso, né? Que Deus improvisou. A graça foi um improviso, porque Deus ele providenciou a graça, mas é o homem que tem que aceitar. Né? Então, assim, não faz sentido nenhum isso. A Bíblia não apresenta nada disso, gente. Mais uma vez, o Senhor elegeu o seu povo, predestinou esses eleitos a serem seus filhos, prometeu a vida eterna antes da criação do mundo e providenciou a graça antes da criação do mundo. Olha só, meu irmão, Deus fez toda a obra. Gente, qualquer mensagem que fuja disso não é evangelho da graça. Pode até parecer,
Tá? Porque hoje praticamente quase que todos os segmentos chamados ou que se denominam cristãos dizem que pregam a graça. Não, não pregam. Porque se está fora deste raciocínio, não é evangelho. Vou repetir o raciocínio. O Senhor elegeu o seu povo. A esses que ele elegeu, ele deu um predestino, ou seja, de serem seus filhos. Para esses filhos, ele prometeu a vida eterna e providenciou a graça que daria esta vida eterna. Olha que coisa extraordinária. É o plano de salvação de Deus. Não tem nada a ver com a suposta capacidade humana, com o suposto livre-arbítrio. Gente, olha só, é só você raciocinar. Você pode até pesquisar. Hoje é até mais fácil, né? Com a tecnologia, você pesquisa na internet, aí você encontra nas Bíblias online. Pesquisa aí se você encontra o termo livre-arbítrio. Não tem isso aí. Percebe? Não tem isso na Bíblia. Ah, Cristiano, não tem a palavra, mas tem um conceito. Não, também não tem. Percebe? Ora, se o Senhor elegeu antes, predestinou, prometeu antes da fundação do mundo a salvação, ele propiciou a graça que daria essa salvação também antes da fundação do mundo, a obra foi toda dele. Então não tem esse negócio de livre-arbítrio. Não existe essa história de que nós escolhemos ser filhos de Deus, né? Sermos filhos de Deus. Não tem isso. Então veja, a salvação ele prometeu antes dos tempos dos séculos. E a graça também, 2 Timóteo 1, 8 e 9. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. 9. Que nos salvou. Olha o que Paulo está dizendo. O Senhor nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras. Percebam só. Aqui você já vê que o raciocínio é totalmente diferente do que a religião diz. Porque a religião diz que para você ter a vida eterna, tem que fazer boas obras e tem que ser religioso, né? Cumprir campanhas, cerimônias, frequentar templo, etc. Né? Só que aqui diz, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu, olha só, irmão, o seu próprio propósito e graça. Vocês estão percebendo? A salvação foi o quê? Foi feita segundo o propósito de Deus. Então foi a vontade, o propósito, a soberania de Deus. Mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, quando? Antes dos tempos dos séculos. Pegou aí, não? O Senhor predestinou os seus filhos, os seus eleitos, prometeu a vida eterna e providenciou a graça. Ele preparou tudo isso antes de criar todas as coisas. Então, meus amados, entendam, o que nós temos da parte de Deus espiritualmente, como a palavra diz, já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais, já nascemos nesta condição, é porque Deus é que fez tudo isso. E Ele concedeu gratuitamente, como herança para os seus filhos. Vocês estão entendendo o ponto? Deus fez toda a obra. Então, não foi você que escolheu ser filho de Deus para alcançar tudo isso. Foi Ele que te escolheu. Perceberam o ponto? É tremendo isso. Olha só, amados, vamos lá. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link com 3 estudos sobre eleição e predestinação. Tá? Ah, irmão Cristiano, eu estou começando na graça, não entendo muito bem isso. Olha só, nós temos 2 playlists sobre isso. Uma é completa, tem vários estudos. E outra tem apenas 3 estudos. Eu vou deixar o link na descrição. Esses 3 estudos foram os últimos 3, os mais recentes, né? Uma trilogia que nós fizemos sobre eleição e predestinação. Tá? Esses estudos são o seguinte: por quem Cristo morreu? Primeiro tema. O segundo, por quem Cristo não morreu? E o terceiro, a fé não é de todos. Esses 3 estudos foram ministrados recentemente. Eu vou deixar um link com esses 3 estudos para vocês assistirem, caso você não entenda esse assunto. Então, eu vou te recomendar que você assista primeiro essa trilogia
E depois, se você quiser se aprofundar mais ainda, assista a todos os estudos de eleição e predestinação. Ambos os links vão estar na descrição do vídeo. Eu não vou me aprofundar muito porque o tempo não permite, mas eu quero pelo menos ler um pequeno trecho da palavra para você que ainda não conhece isto, entender que é bíblico o que eu estou falando. Essa passagem é um clássico da graça, né? Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5. Porque Deus nos escolheu, tá vendo? Eleição é escolha, né? Então ele nos elegeu, nos escolheu nele, porque o critério é dele, antes da criação do mundo. Tá vendo? Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. 5. E em amor nos predestinou. Isso aqui é a Nova Versão Internacional, tá? Para ficar bem claro aí. E em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então ele elegeu e em amor predestinou. Essa é só a base, tá? É só um pequeno trechinho da base. Como eu falei, os estudos são mais profundos. Na descrição vai estar aí o link dessa trilogia e também de todos os demais estudos de eleição e predestinação que estão em nosso canal no YouTube. Se você não entende esse assunto, separe um tempo para você estudar que você vai gostar muito com toda certeza, tá? Então eu vou dizer mais uma vez. Se a vida eterna dependesse de nossos esforços, de boas obras, de religiosidades, de cerimonialismo, aí sim seria possível perdermos a vida eterna. Porém, como vimos, não depende de nós. Tudo o Senhor fez. Ele elegeu, predestinou, prometeu a salvação, preparou a graça, tudo antes da criação de todas as coisas. Então a graça, abençoados, ela é um dom de Deus. Dom é presente. A palavra dom significa presente. E Paulo disse, né, é um dom gratuito. A vida eterna é um dom gratuito. Então a graça, ela salvou aqueles irmãos que estavam ali debaixo do pecado antes da cruz, que haviam nascido naquela condição, e a graça manteve e manterá para sempre esta condição de vida eterna na qual nós nascemos. Então você já nasceu com a vida eterna. Não tem essa de buscar a vida, lutar por ela, não. Você tem que agradecer por ela. Mas, irmão Cristiano, não tem que fazer boas obras? Claro que tem que fazer boas obras. Mas você faz como uma consequência. Está entendendo o ponto? Uma consequência. Você não faz boas obras para obter a vida eterna. Você faz porque você é filho de Deus. Você faz porque você já tem a vida eterna. Tá? E boas obras não são obras religiosas. Tá? Boas obras não é frequentar templo, sacrificar, fazer campanha. Isso não são boas obras. Tá? Então, esqueça essa questão de religião, gente. Isso não serve para absolutamente nada no que tange a questão da vida eterna. Estudamos isso profundamente na semana passada, como eu disse. Tá? Por que a vida eterna não pode ser perdida? Primeiro, que ela não depende de nós, como nós vimos, né? E ela é um dom de Deus. O Senhor deu de presente, gratuitamente. A herança dos filhos dele é viver para sempre. Efésios 2, 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Ah, irmão Cristiano, tá vendo aí? Ó? É por meio da fé. Eu tive que ter minha fé. Por meio da fé de Jesus. A fé que você tem, não foi você que quis tê-la. É a fé de Jesus dentro do seu coração. Tá? Veja bem, amados, não existe o conceito de fé em Jesus. Já estudamos isso aqui, tá? Não existe essa coisa, ele foi justificado, como Paulo fala, né? Fomos justificados pela fé em Jesus. Veja, não existe isso, tá? Em português, houve essa tradução. Até porque, nas traduções, há toda uma influência religiosa, né? Então, o pessoal aí que traduziu encaixou essa coisa, né? Justificados pela fé em Jesus. Ou seja, esse raciocínio acaba nos remetendo a quê? Ao fato de que eu quis ter fé, e essa fé que eu quis ter por livre-arbítrio em Jesus me levou a ser justo, me levou à vida eterna, etc. Perceberam que é uma manipulação? Veja, no texto em grego não tem fé em Jesus. É a fé de
Jesus. É muito interessante. Então, quando se fala em justificação pela fé em, quando você lê na Bíblia, né? Salvo pela fé em, não tem em, é a fé de Jesus. Vou deixar na descrição do vídeo esse estudo onde nós tratamos desse ponto, tá? Sobre a fé de Jesus. Veja, todo o mérito é dele. Então, se você crê em Jesus, foi porque ele abriu o seu coração e ele colocou a fé dele no seu coração. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, que é a fé de Cristo. E isto não vem de vocês. Olha como o texto é claro. É dom de Deus. A fé não vem de nós. A graça não vem de nós. Tá? Não por obras. Pegou? A religião diz que é por obras. Repito. Boas obras e obras religiosas. É uma soma dessas coisas, né? Você tem que ter tanto boas obras quanto ser religioso para você ser salvo. Quem sabe, né? Ainda assim não é certo. Só que a palavra diz outra coisa. Somos salvos pela graça, por meio da fé, a fé de Jesus. Isto não vem de vocês, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ninguém pode chegar diante de Deus e dizer que foi salvo porque fez isto ou aquilo. Não. O que você faz de boas obras é porque Deus determinou. O que você faz de boas obras é porque você é filho de Deus e, consequentemente, você tem boas obras. Observe Paulo falando isto no versículo 10. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, olha só, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Então, o povo de Deus não foi salvo pelas obras. O povo de Deus foi salvo para as obras. Por isso que nós afirmamos aqui, categoricamente, que as boas obras que fazemos são consequência. Consequência. Tá bom? Então, irmão Cristiano, tudo bem, eu compreendo que tudo foi feito por Deus, que a salvação, vida eterna, no caso, não vem da religião, de meus esforços, de obras e tudo mais. E uma vez que é assim, né, ou seja, não vem de mim a salvação, a vida eterna, então eu realmente não posso perdê-la, porque foi Deus que deu, Ele que prometeu, Ele que fez a obra, e os dons de Deus são irrevogáveis. Tudo isso eu entendo. Só que parece, né, eu encontro na Bíblia algumas passagens, alguns versículos que parecem dizer que a salvação se perde. Muito bem, abençoados, eu vou tratar de alguns aqui, claro que são muitos outros, mas eu acredito que os principais aqui que mais incomodam e que as pessoas mais nos perguntam são esses trechos que vamos tratar agora. Observe o seguinte. Esses trechos aqui que vamos ler agora, eles foram, obviamente, retirados do contexto geral e, principalmente, eles são raciocinados pelo sistema religioso, retirando da base a eleição e a predestinação. Quando você retira do fundamento do seu raciocínio a eleição e a predestinação e retira esse versículo ou passagem do contexto, obviamente você pode encaixar qualquer raciocínio ali. Então, quando você lê certas passagens, você tem que encará-las do ponto de vista de seu contexto, o contexto do texto em geral, o contexto histórico, cultural, etc., como eu sempre digo aqui, mas também você tem que encarar essas passagens bíblicas do ponto de vista da eleição, gente. Porque a eleição e a predestinação, se a gente pensar bem, é o fundamento da obra de Deus nesse sentido, né? No sentido da salvação, da vida eterna. A eleição e a predestinação acaba sendo a coluna vertebral, né, desse raciocínio, o fundamento. Então, se você tira isso do raciocínio, você interpreta o texto bíblico de maneira errada. Então, eu quero trazer o raciocínio dessas passagens dentro dos seus contextos respectivos e, claro, tendo como base o raciocínio da eleição e da predestinação. Então, a primeira passagem é João. Vamos ler o capítulo 15, versículos 1 e 2 e depois o versículo 6. Observem. Eu sou a videira verdadeira, aqui Jesus falando, né? E meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta.
Aí a pessoa pega e diz, está vendo? A salvação se perde. Bom, calma lá. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vamos raciocinar primeiro nesses 2 versículos, tá? O que Jesus está falando aqui? Jesus, em primeiro lugar, está se referindo exclusivamente aos judeus. Não podemos nos esquecer que Jesus veio para os judeus. E ele tratava ali com os judeus segundo a carne. Então, o que ele está dizendo? Eu sou a videira, ou seja, eu sou o tronco. Porque ele é o próprio Deus, né, gente? É o próprio Deus. Tá? Claro que aqui há essa separação dele com o Pai, porque as manifestações estavam separadas, mas nós sabemos que Jesus é Deus. Mas tudo bem, não vou entrar nisso agora. Então ele fala, eu sou a videira, todo ramo que estando em mim. Quais eram os ramos que estavam então nessa videira? Eram os judeus. Veja, a princípio, vou dizer mais uma vez, o raciocínio da salvação era o seguinte, somente os judeus seriam salvos, somente eles teriam a vida eterna. Esse plano de salvação de Deus não tinha nada a ver com os outros povos. Este era o raciocínio inicial e Jesus veio tratar diretamente com os judeus. Tá? Então ele está falando dele e dos judeus, ou seja, ele era, como é e sempre será, a videira verdadeira, né? E os judeus estavam então, segundo a carne, nele. Só que ele fala o seguinte, o ramo que estando em mim, ou seja, sendo judeu, né? Porque estar nele, nesse contexto, era ser judeu. Então o ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Aí você se lembra do raciocínio que lá no futuro Paulo trouxe, né? De que os judeus que não creram foram arrancados para que os gentios, ou seja, os demais povos, fossem enxertados na oliveira. Esse é o raciocínio que Jesus apresenta aqui e que o apóstolo Paulo desenvolve mais à frente depois. Então Jesus aqui está falando dos judeus, porque até então os gentios não eram levados em conta, tá? Por isso que eu digo, é importante você entender o contexto, inclusive temporal e tudo mais. Então, o fruto que não está em mim, ou seja, o judeu que não dá fruto, em outras palavras é isso, né? O judeu que não dá fruto, fruto verdadeiro, fruto do reino, Deus corta, tá? E todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Agora veja o 6. Se alguém não permanecer em mim, e observe um detalhe que nós já estudamos aqui em nossos estudos de eleição e predestinação. Permanecer em Jesus, na sua palavra, na fé, é uma das principais características da boa semente, dos eleitos. Então, permanecer é uma característica de quem é filho de Deus de verdade. E isso, o permanecer, não depende da pessoa. Depende da sua condição, de ser filho ou não. E essa condição é Deus que dá. Não é a pessoa que escolhe ser filha ou não, como estudamos recentemente. Então, isso é muito claro na Bíblia. Então, se alguém não permanecer, é por quê? Porque não é ovelha, não é eleito, não é filho. E aí você se lembra do que Jesus falou, que nós estudamos, né? Vocês não creem, os judeus que estavam ali ouvindo ele, né? Muitos ouviam ele, viam Jesus fazer milagres, etc., e não acreditavam nele. E ele falou, vocês não creem, não é porque vocês têm livre-arbítrio, não é isso. É porque vocês não têm a capacidade de crer. Vocês não creem porque não são das minhas ovelhas. Então, quem não permanece é porque não é filho. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seco. Tais ramos são apanhados, observe o detalhe, lançados no fogo e queimados. Quem já estuda a graça conosco sabe que esse conceito de fogo na Bíblia é um símbolo do juízo de Deus. E sabemos também que o juízo de Deus não era para os seus filhos. Tanto que Paulo disse, né, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ora, só está em Cristo quem é filho dele. Então nenhuma condenação havia, como não há e não haverá para sempre, para os filhos. Então ser lançado no fogo significa o quê? Que não era eleito, que era da perdição. Só a perdição foi lançada no fogo. Só a perdição passou pelo juízo. Vocês estão entendendo? Juízo este que já se cumpriu, tá? Vou deixar na descrição do vídeo um estudo sobre o juízo que já se cumpriu, tá? E também vou deixar na descrição um estudo da escatologia consumada,
Tá bom? Se você não entende isso, irmão Cristiano, como assim o juízo já aconteceu? Não entende? Tem um estudo aí na descrição pela gravação, tá? Você vai encontrar na descrição do vídeo no YouTube um link específico sobre o juízo final e também vamos deixar o link da escatologia consumada, o link dos estudos completos que temos até hoje, tá bom? Para você entender isso, tá? Então, veja bem, por que eles foram lançados no fogo e queimados? Porque eles não eram da salvação. Jesus não havia morrido por eles, como nós estudamos recentemente. Então veja, amados, Jesus aqui, ele não está falando de perder salvação. Quando ele fala que Deus corta, não é porque alguém perdeu a salvação. É que essa pessoa nunca foi um salvo. Essa pessoa nunca seria da vida eterna. Perceberam um ponto? Veja, Jesus disse, vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Ou seja, vocês não têm capacidade para crer. Vocês não são eleitos. O Senhor não os escolheu para serem filhos. Por isso que vocês não creem em mim. Esses, então, que estão em mim por serem judeus, eles estão porque eram judeus segundo a carne, mas eles não davam fruto. Você acabou de ler o que comigo? Que o Senhor elegeu os seus filhos e deu as boas obras. Ele predeterminou as boas obras para que nós andássemos nelas. Vocês não leram isso? Ou seja, o fruto aqui seriam essas boas obras. E Jesus fala, esse pessoal aí não dá fruto, então o Senhor vai arrancar. Mas não é que a pessoa era salva e perdeu a salvação. Na verdade, essa pessoa não pertencia à salvação. Entendeu? Por isso que você tem que raciocinar essas passagens bíblicas dentro do raciocínio da eleição, senão você não vai entender. Aí você vai fazer que nem um sistema, retira do contexto e coloca a interpretação que você quiser. Mas não pode. Segunda passagem, muito utilizada para dizer que a salvação se perde, que a vida eterna se perde. Hebreus 6, vamos ler do 4 até o 8, tá? Primeiro 4 e 5, vamos lá. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, observe esse detalhe, tá? Provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, era esta que já veio, tá? Essa era já veio, tudo já foi consumado, mas aqui eles estavam antes da vinda da era. Que era é essa, irmão? É a era do reino de Deus, gente. O reino de Deus veio no ano 70. Tá? Isso está muito bem explicado nos estudos de escatologia consumada, tá bom? Então, o reino viria ali nesse tempo aqui, ele ainda ia vir. Então, ele viria. Por isso que disse aqui, ó, aqueles que experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, a era do reino. Veja, essas pessoas, elas foram iluminadas. Olha só que interessante. Provaram o dom celestial, provaram. Tornaram-se participantes do Espírito, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. 6. E caíram. Vamos parar um pouquinho aqui. O que eu falei agora há pouco, que também já estudamos muito? Os filhos verdadeiros permanecem. Uma das principais características dos verdadeiros eleitos é que eles não caem, não regridem, não abandonam a fé, etc. Só que essas pessoas que o texto aqui está dizendo que tiveram toda aquela experiência, elas caíram. Gente, se elas caíram, é porque elas não eram da vida eterna, elas não eram eleitas, ou seja, elas não tinham a capacidade de se manterem nesta condição espiritual. Então elas apenas tiveram o quê? Uma provinha. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, tá? Então essas pessoas caíram. Aí o texto diz, é impossível que sejam reconduzidas ao arrependimento. Por que essas pessoas não podem ser reconduzidas? Porque, na verdade, elas nunca se arrependeram, ou seja, a mente delas nunca mudaram de verdade. Então elas tiveram aquela experiência ali aparentemente espiritual, né? E tudo mais, experimentaram a palavra, ou seja, ouviram a palavra e participaram, portanto, né, por ouvirem e experimentarem a palavra, consequentemente experimentaram esse dom do Espírito, só que essas pessoas caíram. Então elas não eram salvas de verdade. É impossível reconduzir essas pessoas ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. 7.
Pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente, e dá colheita proveitosa... Olha só, vamos lá. O que é a chuva? Chuva é água. E o que é a água na Bíblia? A água representa a palavra de Deus. Tá? Então o que o texto está dizendo? A terra no caso aqui é o coração da pessoa, né? Então o coração, a terra que absorve a chuva, que é a palavra, que cai frequentemente e dá colheita proveitosa, ou seja, dá frutos. Lembra-se do que Jesus falou no início? Aquele que não dá fruto é cortado. Mas ele é cortado por quê? Porque na verdade ele não é da salvação. Ele não foi eleito. Então o destino é o quê? Ser queimado, ou seja, passar pelo juízo. Agora, aqueles que dão colheita proveitosa, como acabamos de ler, esses são da salvação. Esses, de fato, absorverão a água que cai no seu coração, que é a terra aqui na figura, né? Então, a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que cultivam, recebe bênção da parte de Deus. Agora, observe no versículo 8. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas, são frutos maus. Então recebeu a palavra, ou seja, ouviu a palavra, foi, portanto, participante do Espírito neste sentido, tá? De ter ouvido a palavra, de conviver ali na igreja, etc. Só que o coração dessas pessoas produziu espinhos e ervas daninhas. Então é inútil e logo será amaldiçoada. E foi, né? No ano 70 no juízo. Seu fim é ser queimada. Olha aí, mais uma vez, aquela figura do fogo que é o juízo de Deus. Ou seja, essas pessoas não eram da salvação. Aí você vai dizer assim, mas irmão Cristiano, como pode alguém que não seja da salvação participar do dom do Espírito, ouvir a palavra, etc. Gente, vamos lá, vamos raciocinar. Em Mateus capítulo 13, por exemplo, nos versículos 5 e 6, Jesus disse o seguinte, que a semente foi lançada, a semente nessa metáfora aqui é a palavra de Deus, né? Ele diz que ela caiu em pedregais, né? Onde não havia terra bastante. Olha que interessante. E logo nasceu. Observe esse detalhe. Aí Jesus fala, mas vindo o sol, queimou-se e secou-se porque não tinha raiz. Observe que interessante. A semente caiu nessa terra, nessa figura que Jesus utiliza aqui. A semente chegou a cair e a semente germinou. Olha só que interessante. Só que a semente caiu no meio de pedras. Então, como era um terreno pedregoso, chegou a nascer, mas logo morreu. Percebeu a metáfora de Jesus? Gente, há pessoas que são assim. Você olha e pensa que ela é de fato da salvação, uma pessoa aparentemente por fora, né? Você vê, poxa, aquela pessoa da salvação, ela crê, etc. E de repente a pessoa cai, ela sai da fé, ela vira ateia, sei lá, ela começa a ter obras más de uma hora para outra. Isso acontece bastante. Por quê? São pessoas que experimentaram o dom do Espírito, como nós lemos agora há pouco na carta aos Hebreus. Só que elas caíram. Essas pessoas foram relatadas por Jesus. São pessoas que têm um coração pedregoso. A semente até penetra, mas como a terra não é profunda, então a raiz nasce, mas morre. Ou seja, no fundo, no final das contas, não eram eleitas de Deus. E aí você se lembra também do que Jesus falou. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Pegou? Então, a pessoa está ali, vamos dizer, ela está ali na igreja, congregando, etc. Você pensa que ela é da salvação, e eu já conheci muitas pessoas assim, e de repente a pessoa se vira contra a fé. Eu já vi isso. Pessoas que se viraram até contra a minha pessoa, do nada, e viraram ateias, e não creio mais, e tudo mais. São pessoas que experimentaram da palavra, como nós lemos agora há pouco, mas o coração não é terra boa. Então a raiz não penetrou. Vocês estão entendendo? É isso que o texto de Hebreus está falando. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Ou seja, nem todos que estão ali se dizendo da fé são da fé de verdade. Mais uma vez eu vou dizer, o Filho de Deus, a filha, o eleito verdadeiro, permanece. Quem não é eleito, não permanece. Percebeu? Mais um texto utilizado. Então veja, Hebreus 6 não fala de perder salvação. Fala de pessoas que nunca foram salvas, pessoas que caíram. Então não eram da vida eterna. Romanos 11, do 17 ao 22.
Se alguns ramos foram cortados, aqui Paulo está se referindo aos gentios. Se alguns ramos foram cortados, e você, no caso o gentio, né, sendo oliveira brava, ou seja, você não é da oliveira verdadeira. A oliveira verdadeira são os judeus. Só que eles foram cortados, porque não tiveram fé, né? Não tinham capacidade de crer, eles foram cortados. E você, sendo uma oliveira brava, foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva, que vem da raiz da oliveira. Vamos seguir, 18. Não se glorie contra esses ramos. Aqui, gente, o Paulo está falando o seguinte, olha, os gentios, vocês não devem se gloriar porque vocês hoje estão na igreja, porque vocês estão ouvindo a palavra. Vocês não devem se voltar contra os judeus. Porque, gente, havia muita disputa ali na igreja dos romanos. Havia ali muitas questões, né? Porque era uma igreja ali com gentios, com judeus, e assim havia costumes diferentes e tudo mais. Eu diria que havia assim, uma certa animosidade em alguns pontos ali, algumas questões. Então Paulo está dizendo, olha, vocês são gentios, mas vocês não devem se gloriar contra os ramos, contra os judeus. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz é você, 19 e 20. Então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Aí Paulo fala, tá certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade. Não tinham fé, né, para receber. Vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como Jesus disse, né? E você, gentil, permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema. 21. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. 22. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram. Olha aí de novo a questão da queda. Mas bondade para você, desde que permaneça na bondade dele. Primeiro você observa que depende de Deus, não do homem. Esse é o primeiro ponto. E segundo, desde que permaneça. Mais uma vez eu vou dizer, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, pertence ao reino dos céus. Jesus falou isso. O que Paulo está dizendo? Olha, você não pode se gloriar porque você está aí na salvação, porque é Deus que mantém. Mas se você não for da salvação, porque nem todos que estão na igreja são da salvação. Então Paulo está fazendo um alerta, você não tem que se gloriar de ser gentil e ter sido enxertado. Será que você realmente foi enxertado? Porque você só vai ter certeza que foi enxertado se você permanecer. Vou repetir mais uma vez. Uma das principais características dos verdadeiros filhos eleitos é permanecer em Cristo, na fé, etc., na graça, no evangelho verdadeiro. Entende? Então Paulo fala, você vai permanecer desde que permaneça na bondade de Deus. De outra forma, você também será cortado. Perceberam, gente? Ou seja, todos que não são eleitos, todos que não são da vida eterna, todos que não pertencem genuinamente a Deus, são cortados, entre aspas. Ou seja, não pertencem à vida eterna, não vão viver para sempre. Eles podem até parecer irmãos, filhos de Deus, mas o seu interior é mau. Entende? Eles não são das boas obras, eles só parecem que têm boas obras, mas são pessoas perversas. Isso existe, gente. Então, esses textos não falam de perder salvação. Esses textos falam das duas sementes. Os que permanecem é porque realmente são da boa semente. Agora, aqueles que caem, regridem, largam a fé, esse é o sentido. Não dão bons frutos. Como naquela metáfora que nós lemos lá, né, que Jesus falou, aquele que está em mim e não dá fruto é cortado. Ou seja, ele é cortado porque perdeu a salvação? Não, ele é cortado porque, na verdade, não era um eleito. Para você entender essas passagens, você tem que colocá-las sobre o fundamento da eleição e da predestinação, e também de seus contextos em geral. Senão você vai fazer que nem um sistema. Ah, tá vendo? Perdeu a salvação. Foi cortado porque perdeu a salvação. Não, não perdeu. Nunca teve. Por quê? Porque aqueles que se mantêm, e como eu disse várias vezes, e vou dizer mais uma vez, é uma característica de quem é filho de Deus, é porque Deus mantém. É a misericórdia de Deus, como Paulo falou, lemos agora há pouco, é a bondade de Deus que mantém os seus filhos. Quem não é filho pode parecer até que é. Vai para a igreja e canta e diz que ouve a palavra, diz que segue, mas não é da vida eterna. Então não existe perder salvação.
Existem pessoas que a têm, né? E pessoas que não a têm e nunca vão ter. Esse é o ponto. Entende? Há pessoas que têm a vida eterna, que somos nós que estamos firmes na fé e seremos mantidos firmes na fé por Deus. Somos das boas obras, somos pessoas do bem, somos filhos, portanto. O Senhor nos manterá sempre nessa condição. Agora, tem aqueles que não são. Então não é perder a salvação. É a condição da pessoa, de ser ou não da vida eterna. Quem mantém os filhos de Deus como filhos não é livre-arbítrio, não é boas obras, não é religiosidade. É o próprio Deus. 1 Coríntios 1, versículo 8. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. É claro que aqui está no contexto temporal antes da vinda do reino, né? Por isso que Paulo fala isso. Mas o ponto que eu quero ressaltar é esse. Ele os manterá. Entende? Por quê? Porque os filhos verdadeiros são mantidos pelo próprio Deus. É Ele que nos mantém como filhos, porque Ele escolheu o seu povo como eleitos, né? Ele elegeu o seu povo e escolheu como filho. Então é Ele que mantém. Entende? Então não tem essa de perder salvação. A salvação que Ele prometeu, é claro que Ele vai manter. Como é que Deus deixaria um filho dele se perder? Ora, a promessa dele se perderia. Isso é um absurdo, não existe isso aí. Então, aqueles que Ele elegeu, Ele mantém como filhos e manterá para sempre. É Ele que mantém esta condição. Tá? E esses textos, então, que nós lemos, eles não falam de perder salvação. Ele fala de quem é salvo, de quem não é salvo, de quem tem a vida eterna e de quem não tem. Eu quero encerrar, então, com João, capítulo 10, versículos 27 e 28. Clássico, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Aliás, no contexto aqui no 26, é que ele fala, né? Vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Aí ele diz, as minhas ovelhas ouvem. Eu as conheço, elas me seguem. Aliás, ele conhece desde antes da fundação do mundo, né? Eu lhes dou a vida eterna. Olha aí, ó. E elas jamais perecerão. Perceberam? Quem é eleito, quem é filho, jamais morrerá para sempre. Não existe perder a vida eterna. Existe quem a tem e quem não a tem. Ponto final. Eu lhes dou a vida eterna. Elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. É a promessa de Deus. Eu creio e vivo nessa promessa. Todos nós, aliás. Entende? Porque nós vivemos na misericórdia de Deus e louvamos a Deus por esse conhecimento, porque esse conhecimento nos libertou do sistema religioso, onde nós vivíamos tentando alcançar a vida eterna sem sabermos que nós já a tínhamos. Glória a Deus pela revelação da graça, glórias a Deus por sabermos que o Senhor já nos permitiu, né, que nós nascêssemos com a vida eterna, independentemente de religião ou de qualquer outra coisa. E as boas obras que nós fazemos, fazemos porque somos filhos e vamos colher as boas consequências dela. É isso que Deus prometeu para nós, vivemos por essas promessas e louvamos ao Senhor por essas promessas. Glórias a Deus. Amém.